o maior concorrente na marcenaria é o mercado, é a concorrência, na verdade está bastante enganado, né? Porque antes da concorrência, né, antes de você culpar a concorrência, às vezes pela dificuldade que você está tendo, às vezes pelos problemas que você encontra na dificuldade de faturamento, né, de fechar negócios, muita gente olha muito para o mercado, só que internamente você tem muitos problemas, e às vezes você acaba esquecendo de olhar para esses problemas e acaba sempre culpando ali a concorrência antes de olhar internamente. Então, por exemplo, a desorganização na marcenaria, né, é algo que atrapalha o negócio, atrapalha o faturamento. Atrasos, né? Marcenarias que atrasam projetos, que atrasam pagamento de comissão de marceneiro, que atrasa, né, ali o envio do orçamento para o arquiteto, para o cliente. Então, tem até os atrasos, né, do dia a dia impactam diretamente no seu negócio. Então, às vezes a pessoa pensa no crescimento da marcenaria, eu quero crescer, eu quero faturar mais, eu quero faturar 100 mil e tal, quero fechar mais negócios, sendo que muitas vezes problemas pequenos que deveriam ser resolvidos, né, com um pouco mais de gestão na marcenaria, você acaba deixando aquilo te engolir, justamente pela desorganização. Por quê? Porque a falta de tempo é um sinal de desorganização da marcenaria, e muita marcenaria passa por esse problema de falta de tempo. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da reunião que eu tive com a arquiteta ontem para vocês pegarem um pouco da visão de como que o mercado enxerga as marcenarias. E não é a primeira arquiteta que a gente conversa que fala para a gente sobre a percepção dela em relação às marcenarias aqui da nossa região. Tá? E por que isso é importante? Porque é sempre bom saber como que o outro te enxerga, né? Você sempre opina, acha que a concorrência está assim, acha que a marcenaria tal está assim, acha que o arquiteto é isso, aquilo, enfim. Mas o que eles pensam da gente? Então, essa percepção é bom porque te dá a chance de olhar para dentro da marcenaria e corrigir problemas, né? Porque às vezes é muito simples, como, por exemplo, você limpar a sua marcenaria, como, por exemplo, você organizar a sua marcenaria. Exatamente. A live de hoje é falando, né, realmente dessa questão, que eu falo que é um mito, né, da marcenaria, que é o maior concorrente da marcenaria, é o caos que domina a própria empresa. Muita gente acha que o seu maior concorrente é outra marcenaria, né? Fica falando, o mercado está ruim, a gente escuta muito, né? Um pequeno marceneiro falar, está difícil de competir hoje com esse pessoal que está colocando preço que não cobre nenhum material, né? Esse pessoal que está se aventurando no mercado, não tem como competir com esse povo, vamos fechar uma marcenaria. Mas o que é isso na realidade? É porque você não conseguiu fazer um diferencial, né? E não conseguiu enxergar isso, né? E com isso o mercado não conseguiu enxergar em você, e você está concorrendo com esses aventureiros. Só que o problema é o mercado? Não, qualquer mercado tem aventureiros. Isso não é só no mercado de marcenaria, qualquer mercado tem aventureiros. A questão é que você tem que olhar para dentro e entender o que eu estou fazendo de errado, que eu estou sendo comparado, né? O mercado está me comparando a esses aventureiros. Essa é a questão, é enxergar para dentro, porque o seu maior concorrente, essa é a live de hoje, o seu maior concorrente não é a outra marcenaria, não. O seu maior concorrente é o caos dentro da sua própria empresa, né? Você falou da questão da organização, né? Mas é muito importante isso. Às vezes, antes de ficar apontando o dedo do mercado, né? Antes de falar uma concorrência, isso, aquilo, para e enxerga. Será que o problema realmente é o mercado? Esse foi um dos temas que a arquiteta mais comentou ontem, que quero dividir com vocês aqui da reunião. É uma arquiteta que ela acompanha a gente no Instagram. Vou dar um pouquinho da reunião para vocês, mas assim, pegando o ponto do caos interno na marcenaria, tem uma coisa que impacta demais o negócio, como por exemplo, atraso no serviço, né? Você atrasa o envio do orçamento, porque você está sem tempo, o tempo está passando, está corrido, o tempo da marcenaria parece que passa muito mais rápido, é muito mais apertado do que em outros anos, né? A gente acha isso na verdade. Então o tempo passa voando. Então você está com um projeto atrasado, o projeto atrasado que ocupa o teu tempo faz com que você atrase o envio de orçamentos, né? Então se eu estou atrasado, não paro para fazer o orçamento, consequentemente eu atraso o envio de orçamento. O cara está lá esperando o orçamento, o arquiteto, enfim, né? O projeto atrasado, cara, ele deixa a tua marcenaria desorganizada. Se você está correndo para terminar um projeto, né,
como é que está a casa, né? Como é que está a marcenaria, né? Então, o problema do atraso foi um dos pontos que a arquiteta ontem citou sobre essa desorganização das marcenarias. E vamos lá, se ela está falando das marcenarias da minha cidade, e como a gente fala de pesquisa, de amostra, a amostra da minha cidade, e ela generalizou assim, né? Ela falou grande parte das marcenarias, isso com certeza reflete todas as marcenarias, né? É lógico que tem as exceções, é lógico que grande parte das marcenarias são organizadas e tal, mas assim, todo mundo sabe que o tempo é muito curto, né? E se você tem ali um arquiteto comentando isso, na primeira reunião que ela fez comigo, falando sobre atrasos, é porque isso é muito importante para ela e para o cliente dela, né? Porque se ela está falando disso, é porque é uma dor que ela está sentindo, é um problema que ela tem. Né? Igual a gente vai no médico, a gente fala do que a gente está sentindo. O que você tem? Eu tenho um problema com atraso em marcenaria. E as marcenarias atrasam, meu cliente fica revoltado comigo, porque eu que indiquei a marcenaria, olha o problema, né? Ou ela não indicou, mas de toda forma o cliente fica esperando, fica chateado, porque o cliente quer a obra. Mas se você combinou em 90 dias, cara, entrega em 90 dias. Tá? Mas o ponto é que a gente às vezes culpa, né, o mercado, a dificuldade, a mão de obra, e realmente o mercado, a dificuldade, a mão de obra impacta no nosso negócio. Mas existe muita oportunidade interna dentro de casa, sabe? De trabalhar a marca, de trabalhar as parcerias, de trabalhar a organização da marcenaria, de treinar a equipe, de melhorar o uniforme, melhorar a apresentação pessoal da sua equipe, de melhorar o transporte, o armazenamento, a embalagem dos móveis que você leva para a casa do cliente. Existe um mundo de oportunidades que, no final das contas, se você tratar isso, cara, isso vira preço, isso vira faturamento mais alto, isso vira uma venda mais cara. Eu fiz um vídeo aí essa semana aí falando sobre uma simples tamponeira que a gente coloca lá, pensada para proteger um pouco mais a peça, aquilo agrega valor ao seu serviço, porque, de forma generalizada, o que o mercado entende é que os móveis feitos sob medida, eles vão ali no caminhão, protegidos e tal, mas eles não têm embalagem, né? E quando você apresenta algo diferente para o seu cliente, aquilo tem a percepção de valor, né? Por quê? Porque o cliente percebe que você está cuidando melhor do produto pelo qual ele pagou muito bem, né? Então, o que é um produto caro? O produto da marcenaria não é um produto barato, venhamos, né? A gente sabe que é um custo muito alto para produzir também, né? Mas o cliente ele também está deixando ali um valor significativo, né? Então, o cliente quer uma coisa diferenciada. Mas uma questão que a gente observa muito nessa parte de organização, nessa parte de pensar a marca, é que a gente fala aqui, gente, principalmente para pequena marcenaria, tá? Que esse é o nosso foco. Claro, é evidente que as grandes marcenarias têm estruturas, são estruturadas, né? Elas não têm esse problema, ou se tem, isso impacta muito pouco no negócio delas. Né? Isso, mas a questão é o seguinte, o que a gente vê nos pequenos marceneiros é que muitas vezes eles estão tão focados ali na produção que eles esquecem de fazer essa verificação, essa olhar para dentro. Então, porque o marceneiro é ele, a mulher, é ele, o filho, é uma pequena marcenaria, né? Então não dá tempo. Mas essa é a questão, você tem ele que diz que não dá tempo, na verdade. Aí ele fica muito na produção. Eu corto o acabamento e faço montagem. Isso. Então, você tem que parar para pensar, de vez em quando, nessa parte de gerenciamento mesmo, essa parte de administração da sua marcenaria. Por mais que a pequena marcenaria, o pequeno marceneiro não tem como ficar ali somente pensando na gestão, somente pensando, né, na visão da empresa, ele tem que estar na produção, que a gente entende isso, qualquer pequena empresa, o dono está ali na produção, não tem como sair da produção ainda, né? Somente quando você tem uma empresa maior que você consegue, né, departamentos e pessoas responsáveis para cada departamento, mas a empresa pequena não é assim, e a gente sabe. Só que você não pode estar inundado unicamente na produção. Pensar somente em produzir um móvel e entregar. Produzir, vender, entregar. Produzir. Não, você tem que parar e pensar para ele. Como é que o mercado está enxergando a minha empresa? Como é que estão meus negócios? Né? O que eu tenho que parar para melhorar? O que eu tenho que parar para investir? Essa parar para pensar a sua empresa é muito importante. E o pequeno marceneiro tem dificuldade disso pela falta de tempo, né? E a gente vê também muitos que não querem, na realidade. Você vê muito uma mentalidade que assim, eu estou vendendo, eu estou pagando nas contas, tá bom, estou satisfeito, conta acabou. Estou sem demanda. O que acontece? Na verdade, não é nem só a falta de tempo, é a gestão do tempo e
e a gestão das prioridades. As pessoas mandam muito pergunta para cá, Lídio, me dá uma dica de como organizar minha produção. Me dá uma dica de como organizar, como você organiza as equipes de montagem e tal. Então, ou seja, as pessoas têm dificuldade, e é muito comum, na gestão do tempo e na gestão daquilo que é prioridade. Então, precisa ter, de alguma forma, planejar melhor a sua rotina para que você não tenha atrasos. Se você não está conseguindo entregar no prazo, tem alguma coisa errada na sua marcenaria. Se você não resolver o problema da marcenaria, dos atrasos do projeto, você vai continuar atrasando o projeto de todo mundo. Não faz sentido. Se você está entregando hoje, igual o comentário aqui vou falar o comentário aqui do Everson. O Everson falou, boa noite. A entrega do item em atraso mostra desorganização da marcenaria. Isso é horrível, né, para o marketing da marcenaria, principalmente se você estiver iniciando. Perfeito, corretíssimo, é isso mesmo. Cara, se você está entregando em atraso, mais do que horrível, mais do que ser um marketing negativo, cara, isso é um sintoma de que a sua marcenaria tem um problema. A sua marcenaria tem um problema. Se você não fizer nada, vai continuar tendo o mesmo problema. Tá? É loucura você achar que vai arrumar as datas atrasando o projeto. Então, cara, se você está atrasando, parar e olhar o que está acontecendo. E isso pode ser causado por uma coisa que muita gente acha que não: desorganização financeira. Por quê? Se você não tem uma boa organização financeira, o seu salário como marceneiro, como empreendedor, definido lá quanto que você tem que ganhar, né? Se você não tem isso claro, definido, se você não faz gestão financeira, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes você recebe dinheiro de um projeto, gasta aquele dinheiro, investe na marcenaria, gasta com alguma coisa, você fica sem dinheiro para comprar o material para concluir aquele projeto que você acabou de vender. O que você tem que fazer? Vender um outro projeto para pegar o dinheiro e entregar o projeto anterior. Isso faz com que você coloque vários projetos para dentro da marcenaria, feche vários contratos, né, para um espaço de tempo que não é possível ser feito. E, consequentemente, você começa a atrasar os projetos. Tá? Então, parece que não é, mas na verdade tem muito a ver. Às vezes os atrasos da marcenaria têm a relação direta com a desorganização ou a falta da gestão financeira. Tá? Promete para o cliente, para não perder o cliente, promete que vai entregar em 30 dias, sendo que ele sabe que não consegue entregar em 30 dias. Pois é, exatamente isso. Só para não perder o cliente. Esse é o ponto. Tem que ter um certo então, cuidado. Parece que não faz sentido, mas é. Mas o ponto aqui é o seguinte: o que eu vou fazer para resolver o problema? Você precisa parar, reprogramar os prazos ou rever a sua gestão financeira. Se você não tem nenhuma, tem que começar a fazer, saber para onde está indo o dinheiro, saber o que está acontecendo, para que você consiga acertar o passo com os projetos. Tá? Porque uma das coisas, por exemplo, um dos pontos que eu mais escutei ontem na reunião com a arquiteta é de projeto atrasado. O cara prometeu, indiquei uma cliente para a marcenaria, a arquiteta contando na reunião ontem, né? Primeira reunião que eu tive com essa arquiteta. Indiquei um cliente para a marcenaria e tal, e a marcenaria atrasou demais, a cliente ficou revoltada, cobrou da arquiteta porque foi ela que indicou. Então, ou seja, você recebe um projeto bacana do arquiteto, um projeto que geralmente traz um faturamento maior, é um projeto que tem uma qualidade, tem detalhes que são mais trabalhosos, mas, poxa, isso também te desafia a sua equipe, faz com que a sua marcenaria melhore de nível, né, consiga resolver problemas mais complexos, consiga montar, produzir projetos mais elaborados e mais complexos. Então, isso é bom, na verdade, que isso serve até de treinamento para a sua equipe, né, de treinamento. E aí, o que o empreendedor fez, o marceneiro, a marcenaria foi lá e atrasou substancialmente a entrega do projeto. Então, gerou um dano muito grande para a marca dele, para o nome dele. Provavelmente, a arquiteta não indica mais ele para clientes e, consequentemente, ele ficou ali, né, numa situação delicada que o cliente fica em cima cobrando com toda a razão. Gente, e essa arquiteta, por exemplo, antes de chegar até a gente, ela conversou com outros arquitetos que seguiram a gente no Instagram. Olha como é que o mercado é, presta atenção, as pessoas se comunicam. Você acha que não, se você picha o seu nome, você estraga o seu nome no mercado, as pessoas se comunicam. Estraga com todo mundo, na verdade, não é só com aquele arquiteto. Porque essa arquiteta, ela entrou em contato com a gente, mas antes de entrar em contato com a gente, ela foi sondar quem somos, né? Então, ela foi lá, conversou com outro arquiteto que viu que seguia a gente, ele já tinha feito projetos junto com a gente, e foi verificando, conversou com ele, pegou informações com ele, então ela já chegou com várias informações nossas, de outros projetos nossos que a gente fez com outros arquitetos. Olha para você ver. Né? Mesmo que você não trabalhe com arquiteto, os clientes são assim também, gente. Os clientes, eles vão
conversando um com o outro, eu te indico esse, eu não te indico, tal. E com isso você vai fazer o seu nome e sua marca no mercado. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões de entrega. E também não só de entrega, uma coisa que a marcenaria também, muitas marcenarias estão costume de fazer, entregar, mas não finalizar o projeto. Não finaliza o projeto, fica deixando linhas soltas aí, né? Fita de moda que não passou, dobradiça que estragou, peça estragada, porta que não está desalinhada, que ia voltar para alinhar e não resolveu. Isso tudo, gente, vai sim, né, deixando o seu nome no mercado, atrapalhando parcerias, possíveis parcerias suas, e clientes, indicações de cliente. Então, isso é o quê? É a organização. Isso é nada mais do que organização, planejamento. Pensa só, outro dia eu fui numa outra arquiteta no escritório dela. Olha, história bacana aqui. Fui no escritório. A arquiteta que eu conheci e tal, estava tentando me aproximar, fazer uma parceria com ela. E aí marquei a reunião lá no escritório dela. E aqui vai uma dica de ouro para vocês, tá? Dica valiosa. Quando você receber um projeto de qualquer arquiteto, o cliente mandou, alguém mandou para você um projeto de arquiteto, ou o próprio arquiteto mandou e você não conhece ele, liga para ele, manda mensagem, pede para marcar uma reunião pessoalmente com o arquiteto. Por quê? É a oportunidade de você se aproximar do arquiteto, de você se apresentar, falar da sua marcenaria. Então, se amanhã um cliente mandar um projeto para você de um arquiteto e falar, cara, faz um orçamento desse projeto aqui para mim, por favor. Você fala, beleza, tal. Você tem um contato do seu arquiteto? Aí ele vai dar para você, ou vai estar escrito lá no projeto, que já vem muitas vezes, no detalhamento, né? Marca a reunião com aquele arquiteto, liga para ele, manda mensagem, fala assim, poxa, estou com um projeto seu aqui, queria marcar a reunião contigo para tirar algumas dúvidas aqui sobre esse projeto que você fez para a Fernanda. Beleza, então marca lá uma reunião, vai lá pessoalmente no escritório do arquiteto, ou ele vem na marcenaria, conversa sobre o projeto do cliente, tá? Se apresenta como marcenaria, é a oportunidade que você tem de se aproximar e estreitar sua relação com o arquiteto. Por quê? Porque o arquiteto, né, tendo essa relação, tendo mais de marcenarias, né, que são parceiras, são conhecidas, que ele já visitou, que ele conhece, ele vai, consequentemente, indicar clientes para você fazer orçamento. Né? Tem a RT, tem lá a comissão do arquiteto, beleza, cara, faz parte do jogo, faz parte do negócio. Eu sei que tem marcenaria que não gosta de pagar, marcenaria que não quer. Eu falei, então tá bom, então. Então você acha que o arquiteto vai te entregar um projeto de 100 mil reais, aí, 150 mil, e você não acha justo pagar a comissão para ele, já que aquele cliente veio através da indicação dele, sabe? Ele vira um vendedor. Tem gente que pensa assim, tá, eu respeito, né? Não faço isso, mas eu respeito quem acha que não deve pagar, mas enfim. Então, você tem que receber um projeto com arquitetos, se você não sabe como estreitar a relação com o mercado, com os arquitetos, com certeza sua marcenaria recebe projetos de arquitetos aí. Marca a reunião, se apresenta, fala da sua marcenaria, fala dos projetos que você faz, dos serviços que você faz, para que você consiga se aproximar, estreitar a relação e que o arquiteto perceba que você é mais uma opção de marcenaria que está lá no catálogo dele, que ele vai poder indicar para fazer orçamento. E aí, olha que prova bacana. Eu recebi essa arquiteta ontem à tarde, 2 horas de reunião, e aí eu falei com ela, né? E aí, no final da reunião, eu falei com ela, e aí? Mas, além desse projeto, tem algum outro projeto que eu posso fazer orçamento para você? Teria algum outro projeto? Aí ela falou, tenho sim, vou te mandar um projeto. E hoje ela mandou um outro projeto para a gente fazer um orçamento para ela. Já estamos trabalhando nele. Ou seja, 2 coisas importantes aí. A conversa foi muito boa, e a segunda é que ela saiu com uma boa imagem da gente. Porque se ela não tivesse saído com essa boa imagem, ela não teria mandado um segundo projeto para fazer orçamento. Então, ou seja, gastei tempo, mais de 1 hora de conversa, né? Preparei um cafezinho, uma água mineral, estava tudo bacana, a conversa foi muito boa, a gente passou confiança, passou profissionalismo e o resultado veio, né? Então a gente tem mais uma parceria aberta, mais um canal aberto, tá? Mas o ponto aqui, gente, é mais sobre a organização interna da marcenaria, porque quando ela buscou referências da marcenaria, né? Quando ela buscou referências no mercado, o que ela percebeu? Que a gente é uma marcenaria que entrega no prazo, que não tem problema de deixar serviço, né, para fazer, de serviço mal acabado, de conserto que era para ser feito e não fez. Esse tipo de coisa que muitas vezes a gente encontra no mercado. Encontra muito. Eu já fui aqui em escritório de arquiteta, que é a marcenaria para a qual ela mais indicava projetos, foi quem fez o escritório dela. Estava lá, acabamento para fazer, peça para trocar, estava lá.
Então, ou seja... Peças de péssima qualidade, o cuidado foi verificado lá. Ferragens, né, de péssima qualidade, enfim. Então, o cuidado com a sua marca, com a organização interna da marcenaria, quando você quando você evita atrasos, entrega no prazo, você está cuidando da sua marca, do seu nome, o nome da marcenaria, né? Então, e a marca é muito importante, as pessoas não dão muito valor a isso, a sua marca é muito importante. E muitas vezes as vendas estão em baixa, o mercado não está tão bom e tal, e às vezes você fica se perguntando o que está acontecendo, né? O que está vendo, não estou conseguindo vender, começo de ano está fraco, o pessoal está pagando escola, IPVA, tá, mas galera, a marcenaria está lotada de serviço até meio do ano já, né? Então... Nós somos um exemplo disso. Não consegui nem tirar férias esse ano ainda. Não consegui parar ainda. Não consegui parar para tirar férias, né? Então, essa é a questão. E quando a gente fala de marca, de parcerias, né, por que isso tem a ver, né, com a organização? Porque isso é você planejar o seu crescimento também, tá, gente? E planejar o crescimento da sua marcenaria é uma organização, é um planejamento. E não tem nada a ver com a concorrência, isso não, tem a ver com a sua organização interna. A gente vê isso de forma muito triste, até por isso que a gente começou a discutir essa parte de gestão de marcenaria, porque a gente viu muito marceneiro, muito bom, muitos anos no mercado, que não consegue crescer, que não cresce, né? E a gente recebe, às vezes, muitos relatos pela internet de marceneiros dizendo, nossa, eu estou pensando em desistir, porque já estou há tanto tempo, não consigo crescer, eu estou há 5, 10, 8 anos no mercado, e eu estou no mesmo lugar até hoje, não consigo crescer. Isso é o que, gente? É falta de planejamento, falta de parar e pensar na sua marca, falta de parar e pensar em parcerias, né? Você tem que parar e pensar nisso para você crescer, e crescer de forma sustentável, tá? Porque você não quer crescer de qualquer jeito, né? Então, trabalhar a sua marca no mercado, tem muita gente que fala, não precisa fazer tráfego pago, eu não preciso disso, não, eu vivo de indicação. Ótimo, parabéns, indicação é ótima, a gente tem muito, né, a gente adora também indicação, porque sempre, né, a indicação já vem com o cliente já bem atrelado, ele já tem a referência nossa, então é uma venda mais fácil de converter. Mas a gente também trabalha as parcerias e a gente também trabalha o tráfego pago, porque você tem que, se você quer crescer, você tem que planejar esse crescimento. Você não pode depender somente de alguém bater na sua porta. Se você quer crescer, isso tem que ser planejado. Se você depende somente de indicação, você pode até crescer, tá? Pode até crescer, mas vai ser um crescimento mais lento, né? E você corre muito risco que um dia que o pessoal parar de bater na sua porta, e aí, né? Eu recentemente, a gente estava conhecendo um marceneiro aqui online, e ele estava desesperado, porque ele estava cheio de serviços, e de repente os serviços desapareceram. E, cara, eu vou entregar meu serviço, eu não tenho mais nada para fazer, eu estou desesperado. Ou seja, o serviço está vindo, o cara está trabalhando, entregando e não está preocupando. De repente o serviço some, e aí? Se você não trabalhou sua marca, se você não trabalhou principalmente o seu online, a gente fala que o online é tão fácil, gente, facilitou tanto para a gente as mídias sociais, né, nessa questão de mostrar sua marca para o mercado, mostrar seu serviço para o mercado, facilitou tanto, e tem muita gente que não aproveita isso. Então, trabalhe isso, trabalhe esse crescimento, pare e pense, saia um pouco da produção da marcenaria, saia um pouco do pó aí da marcenaria, pare, verifique e planeje isso, planeje as parcerias com o arquiteto, a gente também tem parcerias com construtoras, a gente tem parcerias, por exemplo, também com o pessoal de corretores, né? Então você tem que trabalhar isso. E mesmo quando você é pequeno, você pode trabalhar. É lógico que, dependendo do arquiteto, né, ele vai exigir uma certa estrutura sua, sabe? O arquiteto, dependendo da parceria, ele vai ter uma exigência de um certo, pelo menos um certo nível aí de marcenaria. Porque ele fica até com medo, né? Dependendo, se você não tem muitas máquinas, muitos funcionários, é só você, ele pode ficar até com medo de te indicar e você não dá conta de entregar, né? Mas você tem níveis, do mesmo jeito que você tem níveis de marcenaria, você também tem níveis de arquiteto também. Tem arquiteto também que está começando,
Né? E ele, esse arquiteto que está começando também, ele pega projetos menores, ele não está pegando projetos muito grandes, igual arquitetos que já estão consolidados no mercado. Né? Então, vai atrás desses arquitetos que estão começando, igual você, se você está começando, se você trabalha sozinho, não tem condição ainda de pegar um grande projeto. Ou seja, pare e pense, e reflita uma forma de criar esse crescimento sustentável na sua marcenaria. O que você não pode é ficar só focado ali no pó e reclamar da concorrência. É isso que não pode. O crescimento sustentável que ela falou aqui, né? Eu estava pensando aqui, principalmente na questão financeira, né? Porque não adianta você querer vender mais, né? Eu quero vender projetos caros, quero vender para clientes, né, que pagam mais. Tá bom, todo mundo quer fazer isso, tá? Só que a gente precisa estar preparado para isso. Né? Se você não tem um bom atendimento, se você tem algumas lacunas aí na sua marcenaria, como por exemplo, você não trabalha com projeto em 3D, como por exemplo, você tem uma dificuldade na gestão financeira da marcenaria, você mistura ali o dinheiro que é da marcenaria com as despesas pessoais. Se você tem essas lacunas ainda internas na marcenaria, que é para você crescer de forma sustentável, pode ser que você não precise parar de vender para arrumar isso, mas você precisa arrumar essas coisas. A gente está acabando de ver agora a questão do governo aí sobre fiscalização, né, monitoramento de transações bancárias e tudo mais. Então, requer que a gente seja cada vez mais organizado. Como é que você vai emitir a nota fiscal para um cliente lá de 20, 30 mil reais, 5 mil, que seja, né, sem conhecimento? Né? E mesmo que você seja um pequeno marceneiro, na verdade você é pequeno, isso é mais fácil ainda de você gerenciar. Você fica grande, médio ali, fica mais complexo, porque são muitas contas, muito mais gestão, muito mais despesa, muito mais pessoas, muito mais variáveis no negócio, sabe? Clientes. Então, não adianta você querer dar um passo alto agora, fazer grandes parcerias, botar negócio para dentro, um monte de negócio, você não vai conseguir dar conta. Então, vai aos poucos, estabelece a relação com um, depois com o outro, depois com o terceiro. Você vai ver que algumas não vão para frente, algumas parcerias não vão para frente. É normal, e você vai indo. Muitas vezes o projeto do arquiteto, a gente falou muito disso aqui, ele é um projeto que tem, às vezes, uma venda um pouco mais demorada. Por quê? Porque, às vezes, a casa está em obra, aí está acabando, a obra está lá, está batendo piso, ou a cozinha está semi-pronta, o arquiteto vai lá e pede a cotação. Você faz lá o orçamento. Ou o cliente pede a cotação. Você faz o orçamento. Só que a obra vai ser daqui a 4 meses, daqui a 5 meses, né? Então, ter mais de uma parceria, ter várias parcerias é bom para você, seja um arquiteto, um corretor, enfim. Mas também não adianta você pegar projetos grandes e complexos se a casa não está arrumada. Se você não tem capacidade técnica, né, ou não sabe gerenciar o seu tempo, ou não tem uma estrutura ideal para poder executar isso. Porque ao invés de você decolar, você vai afundar. Por causa da complexidade, da gestão do tempo, da falta de experiência das pessoas, da falta de estrutura, né, de uma série de coisas que vai impactar. E a falta de gestão financeira. Você mistura o dinheiro da marcenaria com despesa pessoal, mistura tudo, você acaba gastando um dinheiro que é da marcenaria, que pertence ao projeto daquele cliente. Então, o crescimento da marcenaria que a gente está falando aqui, o tema da live é esse, é sobre o problema do crescimento da marcenaria, não está somente no mercado, ele está muito dentro da própria marcenaria, tá? Muito dentro da própria marcenaria. E você aproveitar o gancho da gestão financeira que você falou, que eu acho que esse é um grande problema, nas marcenarias. A falta de administração financeira mesmo, a falta de não saber para onde o dinheiro está indo, não saber quanto dinheiro vai entrar, né? Não saber, simplesmente não sabe, né? Não tem um fluxo de caixa, né? Um fluxo de caixa, gente, é uma ferramenta super simples que você vai conseguir identificar exatamente tudo que está entrando e tudo que está saindo. E um fluxo de caixa bem feito, ele vai identificar exatamente cada movimentação. Então, você vai identificar qual que é o seu custo de administração, o seu custo administrativo, o seu custo fixo. Você vai conseguir identificar qual que é o seu custo de mão de obra. Você vai conseguir identificar qual é o seu custo de produção. Você vai conseguir identificar todos esses custos, essas despesas suas, e você vai conseguir entender para onde seu dinheiro está indo. Se seu dinheiro, você está gastando muito com uma coisa que não está compensando, né? Até verificar isso. Opa, meu dinheiro tem que ralo aqui, ó. Vou diminuir esse custo. A falta disso, a falta dessa informação, não ter essa informação, é uma das coisas que atrapalha o crescimento da marcenaria. Muito. Por quê?
Porque se você não tem, né, ali a informação, não conhece a sua marcenaria a fundo, das suas despesas, por exemplo, consequentemente você está precificando errado. Você está fazendo um orçamento errado. Olha a oportunidade aí. Eu estou precificando errado, ou com a margem muito baixa, ou colocando um custo lá que não reflete o meu custo real lá na marcenaria, e o seu orçamento está errado. Tá? O orçamento está errado. Por quê? Porque ele está indo com uma despesa, considerando que você tem uma despesa menor do que de fato ela é. É por isso que ele fala muito, que às vezes que a gente está falando aqui, os problemas da dificuldade do crescimento, do aumento do faturamento, muitas vezes existe muita oportunidade interna. Se você resolver aqui, automaticamente isso te ajuda na venda. Né? Como, por exemplo, a gente já fechou negócio aqui na marcenaria só pelo fato da marcenaria ser limpa e organizada. Só por isso. Olha que nível. Olha, na verdade, isso é péssimo, né? Isso é muito péssimo mais. Péssimo mercado, né? Para a gente está ótimo. A percepção que o cliente tem, né? Só pelo fato de você ser organizado. Outro dia, olha que história. Lá na marcenaria, a gente tem 2 caminhões que fazem frete para a gente. Tá? 2 caminhões fidelizados, que a gente tem necessidade, eles fazem frete para a gente. Um dos motoristas outro dia falou lá, ele fechou um frete e depois a cliente falou, só porque o caminhão dele era limpo, o caminhão era limpo e organizado, não era aquele, né, que a gente tem lá, aí eu vejo os caminhões que ficam na ponta do frete, tem caminhão, né, sujo, tem caminhão, né, com os papelão pendurado em cima do baú, todo tipo de situação. É lógico que a gente não está falando aqui de capacidade financeira para ter o caminho bonito, não é isso. A gente está falando de limpeza e organização, só isso. Né? Limpeza e organização da marcenaria. Só isso já ajuda a fechar negócio. Não quer dizer que a minha concorrência aqui é fraca, não. A concorrência é dura, igual é em todo lugar. É dura e só vai piorar. Quem acha que o mercado vai ficar mais fácil está completamente errado. Só vai piorar. A concorrência investe, né? A concorrência está crescendo, está investindo, a gente tem que acompanhar isso. Que, igual eu falei recentemente, se você não está crescendo, sua marcenaria está morrendo. Tá? Então, daí a importância de você conhecer melhor o seu negócio para que você consiga, né, ter um crescimento sustentável, né? Não um crescimento entregando um projeto atrasado, que isso vai comprometendo com o tempo, isso vai corroendo, destruindo a sua marcenaria. Tá? Até, por quê? Porque se você parar para pensar, já tiveram grandes marcenarias na sua cidade que fecharam, igual aqui na minha cidade. Ou seja, aqui já houve marceneiro que desapareceu com o dinheiro do cliente. Aqui já houve marcenarias grandes, cara, que ficavam no distrito industrial, mega marcenaria. Cara, desapareceu, virou pó, fechou. Não é isso? Tinha um produto bom, tinha cliente, o cliente pagava, por que fechou? Gestão da empresa, por falta de gestão do negócio. Tá? Então é o que te derruba. 2 coisas vão te derrubar. Tá? Falta de gestão, principalmente financeira, e vendas. Se você não dominar essas 2 áreas, você pode ter o melhor móvel do mundo. Você pode ser um marceneiro espetacular. Igual eu falei recentemente, cara, fazer um móvel é metade do negócio. Fazer um móvel é super importante. O marceneiro tem que ser valorizado e reconhecido, e sem ele não existe a marcenaria. Ok? Só que para a marcenaria existir, para ela crescer, não adianta só você ter um bom marceneiro no galpão, não. Você precisa vender, você precisa se relacionar com o mercado, você precisa fazer a publicidade da sua marcenaria, e precisa zelar pela imagem da sua marcenaria. E olha que engraçado, você falando isso, eu estou pensando numa coisa. A gente fala, é lógico, o marceneiro é importante, a gente, sem dúvida, não tem como discutir isso, mas muitas vezes o seu cliente não sabe quem vai fazer o móvel, quem vai cortar e montar para ele. Ele conhece o que? A sua marca. Né? A não ser que você trabalhe sozinho, você é a sua marca praticamente, né? Quando você trabalha sozinho, o pessoal conhece o marceneiro fulano de tal, o marceneiro, acaba que ele é a própria marca. Mas você pega as grandes empresas, por exemplo, né? Até os nossos clientes não sabem quem são os marceneiros da nossa marcenaria. Eles conhecem o quê? A Decomóveis. É a marca que eles conhecem. Então, o marceneiro é importante para entregar um bom produto. Mas o cliente, na realidade, ele não quer saber quem que é o seu marceneiro. Ele quer saber se ele entrega um bom produto, é organizado e tem qualidade. E o que a sua marca transmite, né? Quem vai cortar, quem vai montar, quem vai ser o ajudante. Para ele... Só quer que fique perfeito, igual ele no projeto, né? Se você vai cortar na madeireira e fitar na madeireira, que hoje em dia tem muita terceirização, para o cliente, pouco importa. Ele só quer um negócio bonito na casa dele. Isso que importa.
né? E a sua marca que vai transmitir essa imagem para o cliente. Se você vai entregar para ele uma coisa que ele deseja ou não. Não é a cara do marceneiro. Então, é muito importante o pessoal enxergar isso, né? Principalmente você que é marceneiro de uma pequena marcenaria e dono ao mesmo tempo, você tem que enxergar que você é importante como marceneiro, sim, né? Muita gente, estou falando isso principalmente o pessoal que trabalha sozinho, né? No quintal de casa. Você é importante para a sua marcenaria, sim, como marceneiro, mas você também tem que trabalhar a sua marca. Porque amanhã você vai crescer, você vai precisar de ajudante, no final das contas, você vai colocar outra pessoa para ser o marceneiro e a sua marca continua. Independente de quem está cortando, independente de quem está pintando. A marcenaria continua, né? Você troca de marceneiro. Muito boa colocação. Às vezes o marceneiro sai, vai para outra marcenaria. E é uma coisa comum. Abre a própria marcenaria. Isso é super comum no negócio. Mas a sua marca continua. A sua marca tem que continuar e transmitir uma boa imagem para o seu cliente. Sem isso, meu filho, esquece. Então, gente, existe muita oportunidade, cara, dentro da marcenaria, dentro. Olha que a gente falou aqui de organização, de limpeza, de parcerias, de cuidado com a marca, de orçamento, de gestão financeira. O negócio que eu falei aqui é de você gastar o dinheiro que é da marcenaria com outras coisas, ou ter por algum motivo, você perdeu ali o ritmo, né, perdeu o passo, e acaba colocando muito projeto para dentro, num pouco espaço de tempo, e acaba atrasando o serviço. Isso compromete demais a sua imagem, cara. E no longo prazo, né, isso prejudica muito a sua marcenaria. Então, até a gestão financeira da sua marcenaria, né, a falta dela atrapalha o seu crescimento. Existe muita coisa que atrapalha o crescimento da marcenaria, tá? Até nessa questão. Desculpa, pode falar. Principalmente, até a falta da gestão financeira atrapalha o crescimento da marcenaria. E uma coisa que o pessoal não pensa muito é o quanto que a gestão financeira e a comercial andam juntos. Você falou, né? O importante, principalmente da pequena marcenaria, é você focar na gestão financeira e comercial. E essas duas, elas andam juntas, gente, juntas. Por quê? Pra você ter noção, a gente tem, né, nosso gerenciamento financeiro, a gente tem até um curso de gestão financeira para pequenas marcenarias, então a gente faz toda essa gestão e todas as nossas metas são baseadas nessa gestão. Por quê? Por exemplo, se você tem uma gestão financeira boa, você não somente sabe para onde seu dinheiro está indo agora, nesse momento, eu estou gastando com isso, já gastei com aquilo, tal, beleza, mas você também tem condição de saber o quanto de dinheiro vai entrar. Porque você está com projetos já fechados, que você vai entregar nos próximos, 45, 60, 90 dias. Se você já tem projetos fechados para os próximos 30, 40, 50, 90 dias, você já tem condição de saber, nesses próximos 90 dias, quanto de dinheiro vai entrar. Só se você fizer gestão financeira. Se fizer gestão financeira. Se você não fizer, você não vai saber. Porque você já sabe que o cliente vai ter que dar uma entrada. Essa entrada vai cair, o cliente vai entrar parcela, o cliente, você vai estar finalizando o projeto, aí vai estar entrando a finalização, né, o dinheiro da finalização do projeto, ou seja, você tem como prever todas essas entradas futuras e já saber futuramente quanto de dinheiro vai entrar na sua marcenaria. Com isso, olha a gestão, gente, com isso, se você tem isso em mãos, você já sabe, beleza, mês que vem vai entrar. Vamos dizer que você precisa faturar para pagar suas contas, está aqui 50 mil. Você tem uma pequena marcenaria, você precisa 50 mil para faturar, para pagar suas contas, né? Para fechar o caixa ali, você pegar o lucro, você ter o seu prolabore, tudo, 50 mil, ok. Se já tem planejado 30 mil de entrada, se você já tem esse planejamento, eu vou finalizar tal projeto, e aí vai entrar 30 mil. Você já sabe que para mês que vem você precisa vender outros 20, pelo menos. Tá mais fácil que vender os 50. Tá mais fácil, você ficar, gente, quando eu tenho que vender, tem gente que fica matando cachorro a grito dia após dia, porque não sabe quanto que tem que vender, quanto que ainda falta para bater a meta, quanto não sabe, aí o cara fica desesperado, aí fica a desorganização. Agora imagina, mês que vem eu preciso fechar pelo menos mais um projeto que me garanta uma entrada de 20 mil. Olha como é que já facilitou a sua vida. Aí no próximo mês eu já tenho outros 20 mil que já está planejado entrar. Então no próximo mês eu tenho que vender daqui até mais 30 dias,
eu tenho que vender outros 30 mil. Ou seja, olha o planejamento aí. Mas por que você sabe disso? Porque você tem uma gestão financeira. Você faz um acompanhamento da sua gestão financeira que te garante você trabalhar e planejar o seu comercial. Tá? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Deixa eu citar aqui, o Eliel falou, Eliel Ramos aqui falou, isso faz muito sentido. Por que a questão financeira, gente, por que a gente começou falando sobre as oportunidades que tem dentro da marcenaria, que ajudam você a crescer, antes de você precisar vender? Por que a gente falou disso? Porque quando a gestão financeira, às vezes a gente fala assim, eu quero crescer, eu quero faturar. Tá, mas você quer faturar quanto? Quanto a mais você quer faturar na sua marcenaria, né? Eu quero que a minha marcenaria cresça, que ela seja grande. Tá bom, você quer faturar quanto a mais? Eu quero dobrar. Tá bom, mas dobrar sobre quanto? Quanto você faturou no mês de dezembro de 2024? Né? Alguém aqui na live consegue dizer exatamente quanto faturou? Alguém, às vezes, fala, eu tenho que fazer mais orçamentos, tá? Mas quanto é orçamento? Eu tenho que fazer mais, tá legal, mas quantos orçamentos você fez em novembro e quantos você fez em dezembro e quantos você tem que fazer esse mês para faturar o que você quer faturar? Eu não sei quantos orçamentos eu fiz em dezembro. Foi muitos. Cara, porque você tem um número lá, né? Você só vai conseguir organizar financeiramente a marcenaria quando você começar a registrar tudo. Tudo no computador, não é no papel, não. É no computador, numa boa ferramenta, numa boa planilha automatizada, que você consiga colocar tudo lá, colocar essas informações, ter isso atualizado a cada 2 dias ou todo dia, se puder, para que você consiga entender melhor como que está a sua marcenaria, mesmo que ela seja pequena. Não tem problema se você trabalha sozinho na garagem de casa, no barracão, não tem problema. Tá, mas quanto é que você fatura hoje? Né? Eu faturo uns 30 mil. Cara, uns 30 mil não é número, ou é 29, ou é 30, ou é 31, tem que ter o número exato lá. Tem que saber quantos orçamentos você está fazendo, porque se você quer sair de 30 mil, de 10 mil de faturamento para 20, para 30, tem que saber quanto você está faturando hoje exatamente e quantos orçamentos você está fazendo. Para que você entenda o seguinte, eu faço 2 orçamentos, sempre que eu faço 2, eu consigo fechar 1. Tá bom, então se eu fizer 4, eu fecho. Pela lógica, são 2. Se eu fizer 6, eu fecho 3. Você tem que aumentar o quê? O quê? A quantidade de orçamento. Como é que eu aumento a quantidade de pedido de orçamento para a minha marcenaria? Fazendo parcerias, fazendo publicidade nas redes sociais. Então, tudo é ligado. Isso tudo vai levar o quê? A mais vendas. E quando eu fizer essa venda, eu tenho que me preocupar com o quê? Com o produto, com o transporte, com o acabamento, com a limpeza da casa do cliente, com uma série de coisas que vão fazendo com que a sua marcenaria se torne uma marcenaria organizada. Isso, cara, parece que é besteira, mas não é. Não é. Se o seu montador vai lá de chinelo na casa do cliente, pode ser um armário de banheiro, que ele foi montar lá para o cliente, está olhando, está percebendo tudo. Está percebendo tudo, né? Ainda mais se for um cliente que está pagando por um projeto mais caro. Ele vai olhar o grau de profissionalismo. Hoje me ligou um cliente para perguntar se os 2 funcionários que eu mandei na casa dele instalar um forno lá na torre eram experientes. Olha só, ele observou os caras trabalhando lá na casa dele e me ligou, mas ligou mesmo, mandou mensagem não, ligou para saber se eram experientes, se iam conseguir fazer o serviço lá. Então, ou seja, às vezes a gente acha que isso é bobeira, beleza e tal, só que assim, a todo tempo você está sendo avaliado. Por que uma das madeireiras que tem aqui na cidade indica lá a gente, muitas vezes indica a nossa marcenaria para fazer trabalhos, que a gente é organizado, faz os projetos, entrega tudo direitinho e tal, tem uma boa relação com eles que são fornecedores, né? Então, cuidar da marcenaria, cara, o crescimento da marcenaria não está somente do lado de fora da marcenaria, não está somente lá no mercado para você fechar a venda. Muita coisa está dentro de casa também. Então, essa é a mensagem que a gente queria passar para você aqui sobre as oportunidades que a gente tem, muitas vezes, dentro da própria marcenaria. Passa por um monte de coisa. Mas o recado é, ainda dá tempo de todo mundo organizar a sua marcenaria. Se você não faz nada de gestão financeira, nada, se você não se preocupa com isso, é tudo misturado, vou te dar uma dica. Para você começar a fazer gestão financeira da sua marcenaria, tá? Uma dica, uma das mais importantes para você aqui. Até a TT Carvalho já falou, tem planilha de controle de orçamentos e controle financeiro. Ótimo. Perfeito. Quem já começa a fazer, quem já tem essa gestão é ótimo. Agora, melhor do que isso, a TT Carvalho colocou aí, é você ter a separação das despesas.
e das receitas. Você tem uma Esse conta é o primeiro bancária, passo. uma conta bancária somente para receber dinheiro da maçonaria. Uma ou duas, que seja 2 ou 3 contas bancárias lá no nome da maçonaria, mas tem que ser no nome da maçonaria. Está separado das suas despesas pessoais, dos seus gastos para você não pessoais. misturar com seus gastos pessoais, para você conseguir, no final da semana, saber exatamente quanto você gastou na marcenaria somente lá. Porque quando você mistura com a conta pessoal, você não consegue dizer quanto é o seu faturamento, quanto é gasto. Você passa, compra material, compra pão, paga a conta de luz, passa no mercado, passa no sacolão, né? Compra corrente para a moto lá da sua moto, do funcionário, enfim, sei lá, cola um pneu furado, mistura tudo. Você não consegue dizer quanto você gastou na marcenaria e quanto é gasto pessoal. Então, se você não tem nenhuma gestão de nada, primeiro passo, separa as despesas, ok? E as receitas. Separa tudo que é dinheiro da marcenaria do que é dinheiro pessoal. Vou te dar a segunda dica e aí depois eu dou as outras. A segunda dica é defina o seu prolabore. Define o seu salário. Tudo isso a gente ensina lá no curso, tá, gente? Lá no curso de gestão financeira para marcenaria. Define o seu salário. Quanto é o meu salário? Eu sou empreendedor, dono da marcenaria. Você não, o seu salário, cara, aprende isso. Não é tudo que sobra na conta da marcenaria. Não é o lucro da marcenaria também, não. Pois é, você entregou um projeto, fez lá, o cliente deu uma entrada de 2.500. Aí você foi lá e entregou o projeto, o cliente vai te pagar 2.500 mais 2.500. Aqueles 2.500 ali que ele pagou no final do projeto, aquilo ali não é tudo seu, não. Você não vai pegar tudo aquilo e colocar na sua conta pessoal ou no seu bolso. Parte daquilo é da marcenaria. Por quê? O aluguel, a conta de luz, o IPVA do carro da marcenaria, para a parcela da esquadrilhadeira que você comprou, para a afiação de serra, para um monte de coisa que é despesa da marcenaria. Você precisa definir o seu salário, para você retirar só o que é o seu salário. Ok? Se você tira o lucro da marcenaria, você está tirando o capital de giro da marcenaria, que é o dinheiro que você precisa para movimentar a sua empresa. Então, ou seja, são 2 dicas importantíssimas para quem quer começar a fazer alguma gestão financeira na marcenaria e começar a organizar um pouco mais a casa. E você vai ver que quando você começa a organizar isso, você começa a organizar outras coisas também que hoje comprometem com certeza o crescimento do seu negócio. Até lembrando um aluno nosso, né, que ele fez o curso, e conversando com ele, ele falou que ele foi fazer o curso nosso, porque ele foi atrás de um curso de gestão para marcenarias, para pequenas marcenarias, porque conversando com uma marcenaria, o dono de uma marcenaria grande na cidade dele, o cara virou para ele e falou: olha, minha marcenaria começou realmente a decolar depois que eu comecei a focar em gestão. Antes, nada. Eu comecei a melhorar depois que eu foquei em gestão. Ele, opa, deixa eu focar em gestão. E ele foi atrás de um curso de gestão de marcenaria, focado em pequenas marcenarias, e encontrou a gente. Mas, ou seja, né, até um cara, né, de uma grande marcenaria, né, ele tem a oportunidade de virar e falar, cara, sem gestão não tem. Então, gente, sem gestão você não cresce. E gestão, é importante a gente falar aqui, que eu sempre enfatizo, gestão é número. É número. É quanto que você vende, quanto que você lucra, quantos orçamentos você faz por mês, quantos orçamentos você converte, controle financeiro, seu dinheiro está indo para onde, quanto de dinheiro. Isso, qual que é a sua meta? Meta é número, porque você não controla achômetro. Você não controla o que você acha, você não planeja em cima de ideias, você planeja em cima de números. Eu vendo 30 mil, eu quero passar a vender 50. Ok, quanto a mais eu tenho que vender? O que mais eu tenho que fazer? Quantos orçamentos a mais eu tenho que fazer? Números. É número. Não adianta. Gestão, coloca isso na cabeça. É número. Se você não tem número nenhum na sua marcenaria, esquece, você não tem gestão. Leva um pouquinho de tempo, dá um pouquinho de trabalho, mas depois que no automático, cara, fica super bacana. Imagina você chegar no final do mês, mas você chegar no final do mês e poder olhar lá, eu fiz 10 orçamentos, vendi para 2, faturei tanto, cara, gastei esse dinheiro com isso, isso e isso, sobrou X, daqui eu vou tirar meu prolabore. Imagina, isso é o sonho. Mas assim, e saber o quanto que você pode gastar, né? E todo mundo pode fazer isso, o que mais incomoda é isso. Porque eu não tenho tempo, cara, tempo tem, meu amigo. Tempo tem. Quem quer, consegue tempo. Ninguém conhece que tem tempo, não, porque dá tempo de fazer. Tá? O problema é que é chato, né? Você demora para iniciar, só quando você toma gosto pelo negócio,
e entende como é que o negócio entende como funciona. que isso é importante para você, aí torna-se um diferencial. Porque pensa o seguinte, imagina você ter, igual quando a gente compra material, todo lugar que você vai tem um cupom fiscal, tem um sistema lá. O que é importante, cara? Os números, para registrar tudo que vende, o que é que está vendendo, né? Quantos clientes entram na loja, para registrar a informação vale muito, né? Com ela que a gente toma decisões. Então, fica a dica aqui para a gente resolver, né, primeiro os problemas internos da marcenaria e para buscar o crescimento sustentável. Porque não adianta você crescer com uma marcenaria desorganizada. Lá na frente, essa organização vai fazer muita falta, tá? E só lembrando, a live de hoje o seu maior concorrente na marcenaria é o caos dentro da sua própria empresa. Essa foi a live de hoje, né? Só isso, então? Só isso. Então, queria agradecer. Vamos só recapitular aqui um pouco. Né? Então, nessa live de hoje... Alguma pergunta aqui? Isso, tem alguma pergunta? Ou seja, né, o seu maior concorrente é o caos dentro da sua própria marcenaria. A gente falou muito nessa questão de organização interna, de entregar dentro do prazo, né, de fazer parcerias para crescimento, né? A gente falou a questão do financeiro, né, do caos financeiro que muitas marcenarias vivem, de não saber o que é dinheiro do dono da marcenaria, o que é dinheiro da marcenaria, né, de não ter nenhuma meta comercial, de não ter nenhuma alguma projeção futura comercial, né? Isso é um problema, né, de não ter nenhum planejamento do crescimento da marcenaria. Isso é muito importante. E com isso você consegue, se você organiza tudo isso, você consegue um crescimento saudável. E você para, né, de culpar. Você vê que quem tem um crescimento saudável, quem está bem no mercado, quem está estabelecido, tem uma marca, está organizado, tem uma gestão, ele não está preocupado com concorrência, não. Ele não está preocupado com concorrência. Quem preocupa com concorrência é porque não arrumou, né, não fez o trabalho de limpeza dentro da própria empresa. Aí está preocupado lá fora. Mas quem já limpou tudo, quem já organizou, está trabalhando feliz e sorridente, sem preocupar com concorrência. Então, não esqueça disso. Sua maior concorrência não é a outra marcenaria. É o caos, a falta de organização dentro da sua própria marcenaria. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Todo mundo aí que comentou aqui, a turma que entrou toda aqui, a galera que falou, a TT, você falou aqui, tem muita gente que comentou aqui, passou, o Everson, o Eliel. Obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima live, muito em breve, aí, sempre com foco em gestão de marcenaria, tá? Fazer móvel, eu sei que todo mundo aqui é craque em fazer móvel, então vamos tratar de coisas que também são importantes, como organizar a casa, organizar a marcenaria, para a gente crescer, o seu crescimento. Quem não começou ainda, dá tempo ainda, começa a organizar a casa aí, no mercado, não vai ficar mais fácil, vai ficar sempre mais difícil. Espere o pior, porque se não vier o pior, a gente vai estar preparado para tudo, né?